O CPAP é o principal tratamento para aquele paciente que tem uma apneia de grau moderado a severo. Ele funciona como um compressor de ar. Então ele vai pegar o ar que está ao lado da cama do paciente e através de uma máscara que está no nariz do paciente vai ser colocado um fluxo contínuo de ar na via aérea, impedindo que a via aérea feche, eliminando o ronco e trazendo os episódios de apneia para um valor considerado normal. Existe o CPAP convencional e o CPAP automático. A diferença é que no CPAP convencional, o fluxo de ar que foi determinado pelo médico ele vai ser contínuo. Ele pode variar de 4 até 15 no modo CPAP. Então, por exemplo, que para um determinado paciente tenha sido 12 centímetros de água. No CPAP convencional, ele vai ficar o tempo todo em 12 centímetros. A gente coloca nessa regulagem. No CPAP automático, eu vou escolher uma margem. Então, no paciente que foi selecionado 12, eu posso deixar uma margem entre 10 e 14 centímetros de água. Isso é a força com que o fluxo de ar vai entrar na via aérea do paciente. O automático, por exemplo, ele pode ser benéfico naquele paciente que tem menos apneias quando ele fica no decúbito lateral e que tem muitas apneias quando ele vira de barriga para cima. Então, o aparelho automaticamente detecta que ele está fazendo mais eventos respiratórios e vai aumentar a pressão à medida que for necessário. Digamos então que o paciente mudou de posição e passou a dormir de lado. Ele não está mais apresentando tantos eventos. O CPAP, da mesma maneira, vai reduzir a pressão. Com isso, ele vai fazer com que o paciente use uma pressão menor no decorrer da noite. Esses são os 3 principais CPAPs que nós temos hoje no mercado brasileiro. Esse CPAP é o AirSense 10. Este outro CPAP é o DreamStation e esse CPAP é o SleepStyle. Os CPAPs eles têm um reservatório para ser colocado água. Qual a importância da água? Ela vai fazer com que o ar que está sendo inalado pelo paciente ele venha umidificado. Além do reservatório de água, os CPAPs apresentam um aquecedor que fica localizado logo abaixo do reservatório. Então, a água que vai ser colocada aqui, além de umidificar o ar, vai fazer com que esse ar venha mais aquecido. Então, por exemplo, em noites mais frias, que eu quero um ar mais quente, eu vou aumentar a temperatura do umidificador. Em noites mais leves, no verão, eu posso diminuir a temperatura. Isso vai facilitar, vai fazer com que o ar que o paciente está inalando seja mais fisiológico e mais próximo da temperatura corporal. Isso ajuda, por exemplo, a evitar queixas de ressecamento de nariz e queixas de ressecamento da via aérea durante o uso. Em relação ao reservatório de água, muitos fabricantes orientam que o paciente use água destilada. Isso porque a água destilada ela tem muito menos mineral. Mas o paciente pode sim usar a água da torneira ou mesmo a água filtrada, porém ele deve evitar o uso da água mineral. Todos os CPAPs apresentam um filtro que precisa ser trocado de tempos em tempos, de acordo com a orientação do fabricante ou quando o filtro mesmo já está sobrecarregado. Ele vai filtrar a poeira que tem no ar e vai depender um pouco da quantidade de poeira que tem no domicílio do paciente. Então, tem pacientes que trocam a cada 3 meses e outros pacientes trocam a cada 5 meses. É importante que o paciente tenha sempre um filtro sobressalente em casa para estar fazendo a troca sempre que necessário. Os dados de uso do CPAP durante cada noite são registrados num cartão SD ou num pendrive, aonde o médico que está fazendo o acompanhamento do paciente pode baixar num programa e estar analisando noite por noite como foi o uso do CPAP. A partir do momento que a gente baixa os dados do CPAP dentro de um programa, nós vamos poder saber exatamente o que está acontecendo durante o uso do CPAP a cada noite. Se, por exemplo, o paciente está ainda roncando um pouquinho com o aparelho, não quer dizer que o aparelho não está funcionando, mas é que ele está funcionando numa pressão abaixo do que é necessário. Então, eu vou poder fazer esse ajuste. Ao mesmo tempo, o paciente, por exemplo, que está sentindo que é muito ar, que tem uma certa pressão do ar a nível de tórax, eu posso tentar reduzir essa pressão. Ainda, os aparelhos também registram se a máscara está tendo um vazamento excessivo, aonde a gente vai poder recolocar a máscara no rosto do paciente, ver como é que ele está utilizando e melhorar a adaptação e o velamento dessa máscara. Ainda, um dado muito importante é quantas horas por noite o paciente está usando o CPAP. Se ele estiver usando menos horas do que ele realmente está dormindo, vai ser uma forma da gente saber que isso está acontecendo e estimular o paciente a que venha usar o CPAP o tempo todo que está dormindo. Então, para que o CPAP seja bem eficaz, que tenha uma melhora significativa nos sintomas do paciente, ele precisa estar, primeiro, bem ajustado
e ele precisa ser usado de forma correta todas as noites de sono e o maior tempo possível a cada noite. Além do médico poder fazer o acompanhamento do uso do CPAP, o próprio paciente pode baixar um aplicativo no seu celular, no tablet ou no computador, onde pela manhã, ao acordar, esse aplicativo vai fornecer para ele os dados de como foi o uso do CPAP. Por exemplo, ele vai dizer quantas horas o paciente ficou em uso do CPAP, qual o índice de apneia que ele teve naquela noite, se teve um vazamento excessivo da máscara ou não. E com isso o paciente vai se sentir estimulado ou vai corrigir algum problema que teve com o seu CPAP imediatamente na noite seguinte. Todos esses aplicativos são baixados gratuitamente pelos pacientes. O aplicativo do AirSense é chamado myAir, o aplicativo do DreamStation é chamado DreamMapper e o aplicativo do SleepStyle é chamado SleepStyle. Então é uma forma bastante interativa do paciente acompanhar o tratamento e também de se sentir motivado a usar de uma melhor maneira. Uma dúvida que os pacientes têm com muita frequência é: se o CPAP é automático, ele é superior ou melhor ao CPAP convencional? E realmente, não é porque é automático que é melhor. Então, assim, quem vai saber dizer qual é o CPAP que está mais indicado para aquele caso é justamente o médico que está atendendo o paciente. Todos esses CPAPs são bivolt, podem ser usados tanto 110 quanto 220. Alguns pacientes fazem uso do CPAP numa viagem, por exemplo, num camping, numa pescaria. Isso também é possível, porque os CPAPs apresentam uma bateria recarregável. Essa bateria geralmente ela tem uma autonomia de 8 até 12 horas, que pode ser carregado tanto na tomada, ou às vezes como na tomada de 12 volts que tem no carro ou no caminhão. E mesmo não tendo uma energia elétrica no local onde o paciente vai dormir, ele pode fazer uso do seu equipamento. Os CPAPs também podem ser utilizados dentro da aeronave. A maioria das companhias nacionais e internacionais já estão habituadas com pacientes que usam CPAP, então é bem importante o paciente saber que, se ele for fazer uma viagem e for passar a noite numa aeronave, ele pode fazer o uso do seu aparelho, inclusive dentro da aeronave. O que ele vai precisar é de uma poltrona onde tem uma tomada elétrica ou vai estar utilizando um CPAP que tem uma bateria. Existe uma outra opção de um CPAP que é portátil, menor, mais leve para carregar, que é o AirMini e que é excelente para pacientes que fazem viagens rápidas, de ponte aérea, com uma bagagem de mão bastante pequena. Um ponto importante em relação ao uso do CPAP é que o paciente faça o seu uso de forma adequada e que ele esteja funcionando da forma mais eficaz possível. O período que vai definir como o paciente vai conseguir usar esse CPAP no decorrer dos anos é o do 1º ao 3º mês de uso, principalmente nos primeiros 30 dias iniciais. Esse é o período que o paciente precisa fazer o retorno com o seu médico de forma seriada para estar fazendo todos os ajustes necessários e que dessa maneira ele sinta que o CPAP é algo natural, fácil de usar e que ele seja cada vez mais incorporado na rotina do seu sono.